A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Farroupilha, está envolvida nas eleições municipais de 2024. A entidade tem participado dos principais debates com os candidatos a prefeito de Farroupilha. Além disso, a OAB Farroupilha também está trabalhando a campanha Voto não tem preço, tem consequência, visando sempre o voto consciente por parte do cidadão. De acordo com o presidente da OAB Farroupilha, o voto é uma ferramenta de grande importância porque sempre reflete uma realidade. O Dr. Tiago Trois detalha com a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Farroupilha, está engajada no processo eleitoral deste ano. Estamos acompanhando, temos, como em todas as eleições, a gente tem um representante da OAB que faz parte da junta eleitoral e também esse ano ele está participando dos debates, como mediador, enfim. Acredito que em todos os debates que foram realizados nos meios de comunicação, os meios de comunicação locais, ele esteve presente, fazendo a mediação, enfim. Então é nosso representante que há muito tempo, o Dr. Márcio Montemeso, sem qualquer vinculação, política partidária, enfim, isento, ele representa a OAB no processo eleitoral, Então a gente tem sim um representante, participamos da verificação das urnas eleitorais, Então a gente participa ativamente do processo eleitoral. Sendo a gente mantém a campanha, que voto não tem preço, ele tem consequência, Então no momento que a gente vai até a urna, que a gente escolhe nossos candidatos, a gente está depositando a nossa confiança em determinada pessoa, em determinada proposta de governo, que vai nos gerar uma consequência direta para as nossas vidas, pelo menos pelos próximos 4 anos. Então a gente pede que a população, enfim, tenha essa consciência de votar, de analisar os seus candidatos, de analisar quem são, verificar as propostas na hora da escolha, porque a representatividade vai ter uma consequência direta no futuro. O voto ele é muito importante porque ele reflete a representatividade, O que é as pessoas que estão dispostas, os candidatos, cada um deles representa alguma situação, Então, candidatas mulheres, além de todas as outras coisas, representam as mulheres, candidatos homens representam os homens. Existem alguns candidatos que têm vinculação projetos relacionados à defesa dos animais. Existem outros candidatos que têm projetos relacionados ao esporte, características vinculadas mais ao esporte, Estou falando da questão de vereadores, no caso específico. Então, cada um dos candidatos tem alguma característica, alguma proposta que se identifica mais e que vai lutar, e defender os interesses desse aspecto, no aspecto do direito das mulheres ou os direitos das pessoas com deficiência, ou enfim. É claro que todos eleitos, vão analisar essas propostas, enfim. Mas o candidato que tem uma proposta, com certeza ele vai tratar daquele tema com mais força, Então é importante que o eleitor analise os candidatos pensando, bom, eu eleitor, qual é o meu ideal? O que eu acredito? O que eu acredito que deve ser prioridade para o poder público? E aí, então, buscar nos candidatos, que forem se apresentar, que conversarem com o cidadão, enfim, buscar entender o que esse candidato se propõe a fazer, o que ele vai representar. E aí sim, quando a perspectiva, o ideal do cidadão se enquadrar com o ideal de um candidato a vereador, entendo que aí sim esse voto passa a ser consciente. Então, existe uma motivação, além de uma questão relacionada à amizade, à proximidade, a conhecimento, à publicidade desse candidato. Mas sim, existe uma análise consciente de qual é o meu objetivo com o voto em determinado candidato.
O presidente da OAB Farroupilha faz uma leitura e explica por que muitas pessoas estão perdendo o interesse em votar e participar das eleições. A gente, historicamente, né, inclusive nos últimos anos, a gente viveu situações muito desgostosas relacionadas à política, né? Então, escândalos noticiados pela mídia, não entro aqui no tema de julgamentos ou de que determinados candidatos são ruins ou são bons ou foram condenados ou não, mas a questão é todo o escândalo, né, e todas as informações que são trazidas pela mídia acabam por desvalorizar, né, essa questão do voto, porque muitas vezes as pessoas pensam, mas por que eu vou votar, porque depois olha o que acontece, né? Então tem muitas vezes as pessoas pensam dessa forma, os cidadãos pensam dessa forma, né? Mas o único jeito, a única forma que a gente tem de exercer a democracia hoje, né, no Brasil, exercer a democracia além das entidades representativas, enfim, fazer parte de associações, entidades para exigir o seu direito, além disso, a única forma que a gente tem é votar nos candidatos que nos representem, né? Então, os candidatos, as propostas que nos representam, e depois, com essa análise tendo sido realizada, é muito fácil do cidadão, do eleitor, ir até o seu candidato e cobrar, né? Olha, eu acredito que acredito que a sua proposta, né, quando veio se apresentar para mim, enfim, era essa, então acho que podemos, de repente, encaminhar algum projeto nesse sentido, dar mais ênfase para essa situação, que o cidadão tem interesse, entende que é prioridade tanto para o município, quanto para o estado, para o país, e especificamente aqui a gente tem uma proximidade muito grande com os candidatos, né? Provavelmente o cidadão vai votar numa pessoa que conhece, né? Que tem contato direto, que tem o telefone, né? Isso é muito importante. É muito importante hoje e é muito mais fácil hoje a gente cobrar o nosso candidato. E não só o nosso candidato, mas cobrar todas as pessoas que estão nos representando. Eleições 2024 na TV Serra. Patrocínio. Casa 1. A Casa 1 oferece uma ampla variedade de imóveis para venda e locação, garantindo as melhores opções do mercado imobiliário na Serra Gaúcha e no litoral. Apollo, tecnologia na transformação de produtos. Odontotop Farroupilha, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Agende sua consulta pelo fone WhatsApp 54 3698 1103. DiCapri Hotel, onde a estrela é o hóspede. Há 15 anos, hotel em Farroupilha é no DiCapri. TV Serra, eleições 2024. Na hora da apuração dos votos, a gente te conta tudo.